Olá, sou o Dr. Carlos Inácio. Hoje nós vamos falar de um tema muito intrigante: as gorduras localizadas do corpo. Durante muitos anos, as pacientes se sentiam incomodadas com essas adiposidades localizadas e não havia solução para esse problema. As cirurgias eram muito traumáticas, muito extensas, deixavam cicatrizes inestéticas. Lá pelos anos de 1977, um francês chamado Yves Gerard Deloux, observando a busca por soluções dessas lipodistrofias localizadas, deu um grande salto nas chamadas collapsing surgeries, que são as cirurgias colapsantes, aquelas cirurgias que o cirurgião faz uma pequena incisão para remover volumes sem ter uma visão direta. O que ele descobriu como um ovo de Colombo é que era possível remover essas gorduras através de pequenas cânulas ligadas a um aparelho que promovia uma pressão negativa. E através de túneis, movimentos de vai e vem, essas gorduras eram removidas do corpo com o menor trauma possível. Os vasos eram preservados, os fascículos nervosos sensitivos da pele eram preservados, não havia cápsulas, não haviam grandes lojas cirúrgicas debaixo da pele. Então foi uma grande descoberta que revolucionou toda a medicina, toda a cirurgia plástica no que diz respeito às cirurgias do contorno corporal. A grande diferença entre uma lipoaspiração e um emagrecimento é uma dúvida que paira na cabeça de quase todos os pacientes. Muitos deles chegam ao nosso consultório: doutor, eu necessito emagrecer, portanto gostaria de fazer uma lipoaspiração. Isso é correto? Não, é absolutamente errado. Por outro lado, uma paciente magra, com um índice de massa corporal normal, deseja se submeter a uma lipoaspiração. Isso é possível? Existe indicação? Sim, desde que no corpo dela hajam adiposidades ou acúmulos gordurosos indesejáveis, mesmo que ela seja uma pessoa magra. Portanto, um conceito fundamental é que a lipoaspiração não é um método de emagrecimento. Não são as pessoas obesas que devem fazer lipoaspiração. Pelo contrário, muitas delas devem atingir um peso compatível, um índice de massa corporal que permite a cirurgia. A diferença fundamental ou conceito de lipoaspiração é que o nosso corpo, o tecido subcutâneo, ou seja, aquela gordurinha debaixo da pele, são células gordurosas. Quando uma pessoa ganha peso, essas células incham, elas aumentam o volume. Quando a pessoa emagrece, essas células diminuem. Mas o número de células que existem no organismo adulto de uma determinada pessoa é constante, é sempre o mesmo. Portanto, engordar e emagrecer significa inchar células ou murchar células. Aí entra a lipoaspiração como a diferença do emagrecimento. Quando uma pessoa emagrece, como dissemos, as células murcham, mas quando uma pessoa faz uma lipo em uma determinada área, nesta lipoaspiração nós removemos células. Como as células gordurosas não se multiplicam, essas células se foram, e foram para sempre. Portanto, o contorno dado através da lipoaspiração é um contorno que permanece. Isso não impede que a pessoa venha a ganhar peso ou a perder peso, mas o contorno oferecido permanece. Exemplos? Por exemplo, um culote, aquela gordurinha que tem na face lateral das coxas das mulheres, uma gordurinha tão indesejável. Se você remove ali aquele acúmulo localizado, a paciente deixa de ter esse culote trocantérico. Ela pode engordar, pode emagrecer com a nova forma dada. Da mesma forma, a cintura, a papadinha, aquele duplo queixo e muitas outras, as costas, aqueles rolinhos, os rolls, aquelas gorduras em torno da crista ilíaca, da região dos flancos abdominais, face interna de coxa, tantos lugares, nas mamas, aqueles prolongamentos mamários,
nos faceliftings, nas cirurgias faciais, as gorduras que são removidas da região do pescoço para dar um ângulo melhor e mais harmonioso ao paciente. Portanto, a lipoaspiração mudou o perfil das cirurgias plásticas. Hoje, quase todos os procedimentos têm como complemento uma lipoaspiração. Essas lipos complementares vêm acentuar, enfatizar um bom resultado das cirurgias tradicionais. Portanto, lipoaspirações são hoje empregadas isoladamente, como uma cirurgia de mudança do contorno corporal, ou são procedimentos usados para complementar os procedimentos habituais. Uma outra e grande aplicação, e esta muito mais recente, das lipoaspirações, são cirurgias que alteram também o contorno corporal, mas repondo as gorduras aspiradas em locais desejáveis. É a própria lipoescultura, como popularmente é dito, a lipoaspiração. Então, as lipoenxertias hoje, através de uma lipoaspiração dos flancos, do abdômen, nós podemos colocar células gordurosas para aumentar o volume da região glútea, para aumentar o bumbum, ou às vezes enfatizar o contorno, melhorar aquele contorno que perdeu graciosidade, perdeu volume. Existem depressões decorrentes do tempo. As lipoenxertias feitas hoje, conjuntamente com a lipoaspiração, nos dão essa possibilidade. Da mesma forma, os preenchimentos faciais e em muitos outros lugares do nosso corpo onde a infiltração ou enxerto gorduroso é desejável. Essas lipoenxertias são superiores aos preenchimentos com substâncias ou tecidos previamente fabricados. Os mais comuns são ácido hialurônico, o polimetilmetacrilato, que eu desaconselho qualquer pessoa a usá-lo pelas consequências que eles promovem no longo prazo. As gorduras, pelo contrário, são tecidos autógenos, são tecidos do próprio corpo, são células vivas que no leito receptor elas se comportarão da mesma forma que o leito doador de onde vieram, oferecendo volume. E descobertas ou pesquisas mais avançadas ainda indicam que essas células possuem também as chamadas stem cells, que é um termo em inglês que significa células-tronco. São células de grande possibilidade, que além de promover volume, promovem também rejuvenescimento. São pesquisas avançadas que nos direcionam cada vez mais a esse caminho. O envelhecimento consiste na perda de volume e na flacidez cutânea, na perda de elasticidade que acontece com todos nós inexoravelmente com o decorrer do tempo. Essa reposição volumétrica, reposição de gordura, oferece não só a reposição de volume, como também o rejuvenescimento e a melhora do aspecto do tônus geral das áreas tratadas. Então esta foi a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha sido útil para você. E ficamos aqui à sua espera, à sua disposição. Caso queira maiores informações, teremos o maior prazer em ouvi-lo e recebê-lo. Um grande abraço. Até a próxima.